Oi pessoal, eu sou a Cássia, integrante da equipe MCE, que é uma empresa de consultoria nas áreas de geração, transmissão, distribuição e também de comercialização de energia. E hoje eu vou apresentar para vocês o conteúdo dos nossos relatórios, que nós divulgamos diária e semanalmente. Bom, os relatórios diários eles se dividem em monitoramento meteorológico, monitoramento energético e monitoramento de ENA versus PND. Esse último relatório ele apresenta as previsões dessas duas variáveis obtidas com as rodadas das cadeias desenvolvidas pela MCE, que foram apresentadas nos vídeos anteriores. Já o relatório semanal ele pode ser dividido em RV0 ou RVX. Tem uma pequena variação do conteúdo, então vou apresentar ambos para vocês darem uma olhada. Bom, o relatório de monitoramento meteorológico ele tem como objetivo, na primeira página, realizar um comparativo da precipitação prevista e observada pelo modelo GFS, tanto na escala diária quanto na escala da semana operativa. Esse relatório é do dia 19 de junho. O que a gente consegue observar? Estava prevista um acumulado moderado no estado de Roraima, e o que de fato aconteceu no dia 18 foi um acumulado bem menos significativo. Já no comparativo de precipitação semanal, o que a gente consegue ver? Para a semana do dia 13 a 19, estava previsto um acumulado bastante significativo, um grande volume de chuva nas bacias da região sul. O que de fato aconteceu foi uma chuva bem menos volumosa e isso vai afetar muito a ENA, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Qual que é o objetivo desse relatório? É justamente apresentar as previsões de precipitação para diferentes modelos climáticos e isso permite a quem está visualizando os mapas e aos agentes de comercialização, e isso permite a quem está observando os mapas de chuva na mesa de comercialização uma maior sensibilidade da precipitação. Por exemplo, nessa previsão semanal de precipitação acumulada do COLA, a gente consegue observar que não vai acontecer chuva na semana do dia 19 a 27 de junho na porção do Brasil Central. E isso é decorrente do padrão anticiclônico que estava atuando na região. Já na semana do dia 27/6 a 5 de julho, é possível observar então que o padrão anticiclônico está se dissipando, tanto que já começa a ter chuva nessa porção do Brasil. A mesma linha de raciocínio é para a previsão semanal de precipitação acumulada do CFS-V2. As rodadas do dia 12 e do dia 0, e das 12 UTC no dia 18 e da 00 no dia 19 permite a gente observar a evolução da chuva ao longo do tempo, para cada uma das semanas. Já a previsão acumulada de precipitação do GFS para 15 dias à frente, ela tem o mesmo objetivo dos modelos anteriores, que é indicar a evolução da chuva ao longo do tempo, para cada uma das rodadas, do dia 18 a 06 do TC, até a rodada do dia 19 a 00 TC. A gente consegue ver esse padrão de chuva caminhando, olha só, na região sul do Brasil. Tem um pouco menos de chuva nessa região da bacia do Uruguai. E já no dia 19, naquela mesma porção, há um aumento do volume de precipitação nessa região. O mesmo acontece para essa previsão acumulada diária de precipitação. É a mesma linha de raciocínio das imagens anteriores, embora seja acumulado diário e não mais acumulado semanal. A gente ainda assim consegue ver a evolução do padrão de chuvas no Brasil, tanto para o modelo então GFS quanto para o modelo GFS. Já a previsão diária de precipitação, ela já é um pouco diferente dos demais, que o acumulado é só diário mesmo. Então, a gente tem o modelo ETA 40, GFS e CMWF. Nele a gente consegue avaliar a evolução da chuva e comparar dia a dia o que está vindo de cada modelo. E isso vai ser muito importante para o PLD horário. Já no relatório de monitoramento energético, o nosso objetivo é apresentar, no resumo, as principais informações do PMO e do IPDO. Por que isso? A gente consegue então resumir as informações de ENA, armazenamento, despacho térmico e carga nessa única tabela. Nele a gente compara a previsão, que é o esperado, e o armazenamento, que é o esperado da ENA, o armazenamento final, que é referente ao armazenamento esperado para o fim do mês, e também é esperado de carga, com
valor realizado, tanto da ENA, quanto do armazenamento, quanto da carga. E aí a gente consegue ainda fazer uma comparação do que estava sendo previsto com o que foi realizado. A gente faz então essa análise com esse delta. E no despacho térmico a gente faz também essa comparação do que estava disponível com o que foi verificado. Os demais informações são os gráficos que permitem então essa visualização das previsões de ENA por subsistema, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, ao longo de cada uma das semanas operativas e também o observado de afluência por subsistema. Mesma linha de raciocínio para o armazenamento, a gente consegue ver o que estava previsto para o fim do mês e o que foi observado até o momento, inclusive as avaliações por ano, né, os resultados de armazenamento dos anos anteriores, 2018 e 2019, do SIM e por subsistema, a geração por fonte renovável intermitente, que seriam a eólica e a solar dos últimos 15 dias, que é bastante importante também. O despacho térmico, a gente compara então o que estava disponível com o que foi verificado. A carga, a gente consegue fazer uma avaliação da evolução ao longo de cada uma das revisões ou semanas operativas, o que foi observado. E a título de curiosidade, por causa dessa pandemia, a gente também faz uma avaliação, uma comparação da carga atual com a semana anterior, para poder ver a evolução, se continua diminuindo, está no mesmo nível ou aumentou em relação à semana anterior. Por fim, no balanço energético, a gente faz uma avaliação da geração realizada no dia e do fluxo de intercâmbio, que também é bastante importante para a avaliação de descolamento do PLD, isso impacta bastante. Por fim, o relatório de monitoramento de ENA versus PLD, ele tem como objetivo apresentar a previsão de ENA semanal e mensal e também do PLD para cada um dos subsistemas por cadeia desenvolvida pela MCE, que é o nosso ensemble MCE, as redes neurais, que é o nosso ANN-IND, as variações do ISMAP, que é a combinação do ISMAP com o MGB, e o MGB. Bom, o relatório URP0, ele tem como objetivo apresentar um resumo das condições meteorológicas ou climáticas do mês anterior e a previsão para a próxima semana operativa, previsão meteorológica no caso, assim como informar a previsão da IENA e do PLD. Nesse caso, que é a primeira semana de junho, nós apresentamos então um resumo do mês de maio e a previsão para a próxima semana de junho. A título de curiosidade, nós ainda colocamos algumas informações relacionadas à regulação, comercialização e geração de energia, tais como restrições operativas. Bom, a gente ainda coloca um balanço energético relacionado ao mês anterior, com as informações de ENA por subsistema. Nela a gente consegue avaliar a previsão da ENA por subsistema e o que foi consistido. O mesmo acontece para energia armazenada, a gente consegue avaliar então a evolução do armazenamento ao longo do ano e também comparar com o mesmo período do ano anterior, dos anos anteriores, no caso, 2018 e 2019, por subsistema. A gente ainda faz uma análise da carga, nela a gente compara a carga para o mesmo período de 2019 e 2020. Nela a gente observa então que houve uma redução significativa, e isso por causa das medidas restritivas em decorrência do Covid-19. Também faz a evolução da carga, que seria uma análise das previsões ao longo do mês e também o que foi consistido. E a título de curiosidade, como estava a geração de energia no mês de maio, tanto hidráulica quanto termoelétrica, eólica e solar. Depois a gente vai para as informações meteorológicas, que seriam as condições antecedentes para o mês de maio, a previsão para a próxima semana operativa, que é do dia 30 ao dia 5/6, então é a primeira semana de junho, faz uma análise da previsão mensal para o mês, e também uma análise da climatologia trimestral em relação à probabilidade de ocorrência de precipitação, no caso para o mês de junho, julho e agosto. A gente ainda faz uma análise das previsões de ENA e PLD por subsistema para cada uma das cadeias desenvolvidas pela MCE, para a próxima semana operativa. E a título de curiosidade e também de uso mesmo para o pessoal da mesa de comercialização, a gente ainda informa as trajetórias de ENA e PLD semanal para a cadeia MCE
por subsistema, tanto para o cenário de limite inferior quanto o valor esperado e limite superior. No fim, a gente ainda coloca uma breve descrição dos modelos que eu apresentei anteriormente, que seriam as redes neurais ou a NNIND, variações do MGB, Ensemble MCE e variações do SMAP. Bom, o próximo relatório é o relatório semanal RVX, que é da RV1 a RV4. Nele, nós fazemos novamente esse resumo das condições meteorológicas ou climáticas, né? Fazemos então a avaliação da semana anterior para essa semana, porque esse relatório é divulgado na terça-feira, então se quiserem fechar alguma posição, ainda tem informação de precipitação e uma análise meteorológica. E também para a próxima semana operativa. E ainda informamos as previsões de NPLD para cada MCE por subsistema. E a título de curiosidade, mantemos ainda aquelas informações adicionais relacionadas à regulação, comercialização e geração. As informações meteorológicas, então, é um resumo, uma análise resumida da previsão para essa semana e para a próxima semana operativa. A carga, a gente faz uma análise da previsão da evolução da carga ao longo da semana, por subsistema. A mesma análise de ENA e PLD para das previsões de ENA e PLD para a próxima semana operativa por subsistema e por cadeia. Por fim, a gente ainda apresenta essa previsão de ENA e PLD para o modelo MCE. Nele, nós consideramos apenas o volume esperado para cada uma dessas semanas, que compõem um mês. No final, esse anexo, ela contém gráficos de ENA versus PLD por subsistema. Nós consideramos, então, a avaliação por cadeia, MCE, redes neurais, SMAP e MGB. E para a construção desses gráficos, nós utilizamos as previsões feitas pelo NS de ENA e as previsões feitas de PLD realizadas pela CCE. E a última semana, as informações da última revisão é sempre com os modelos da MCE. Então a gente consegue fazer um comparativo da evolução do PLD e da ENA em relação à semana anterior com as informações oficiais. O quanto que a ENA ou o PLD pode aumentar ou diminuir. Por fim, nós apresentamos essa breve descrição dos modelos que eu já expliquei anteriormente. Então, para maiores informações, acessem o site da marangoenergia.com.br e vejam os nossos produtos.